E aí, galera, bom início de semana, uma ótima tarde, começando o SBT Esporte, sempre com esse clima de bom astral, de alto astral, e você sabe que a nossa casa também é a sua casa, participe com a gente, uma excelente tarde, hoje o programa recheado com várias notícias do esporte regional, do esporte nacional, e você já sabe, quer participar do nosso programa? Manda lá uma mensagem no nosso WhatsApp. O Caio Esteves está aqui comigo mais uma vez. Beleza, Dovão? Tudo bem? Vamos Beleza? nessa? Boa tarde para todo mundo. Bora para mais um dia aí. Finalmente temos agora o Campeonato Profissional, temos Campo Paulistão para a gente poder falar, né, Rodolfo? E rodada recheada, né? Rodada Alguns boa. times decepcionaram, outros venceram, e a gente vai mostrar tudo isso a partir de agora, né, Caio? Bora mostrar o que aconteceu aí com os times paulistas. Alguns começando a temporada de um jeito bem complicado, outros dando um pouquinho mais certo, mas no geral não foi tão boa para os paulistas, né, Rodolfo? Não foi tão legal. Ó, só reforçando então, quem quiser participar é só mandar o WhatsApp no 991437891. A gente, claro, vai mostrar depois a sua mensagem aqui, participe com a gente, tá bom? E para falar de Paulistão, a gente percebe que o Santos não teve lá um começo de campeonato. Foi bom, mas ficou devendo um pouquinho, né? Digamos assim, né? Só que antes de mostrar o Santos, que acabou que venceu, a gente quer falar um pouquinho do Corinthians, porque esse Paulistão foi daquele jeito, o time acabou perdendo fora de casa para o Bragantino e a torcida ficou na bronca. Vamos ver aqui, ó. O Corinthians não se encontrou em campo. O Bragantino, superior no jogo, levou perigo várias vezes ao gol de Cássio. O goleiro do Timão precisou fazer grandes defesas. Na segunda etapa, o Corinthians melhorou, mas sem muito perigo. Já o Bragantino continuava pressionando e exigindo boas defesas do Cássio. Mas, como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tanto que aos 29 do segundo tempo, após cruzamento, Arthur, com oportunismo, fez o dele para o Bragantino. O Cássio, inclusive, ele salvou outros gols também, porque o placar poderia ter sido muito maior. Só que antes de ouvir o comentário do Caio, a gente vai ouvir uma entrevista que o Fernando Lázaro concedeu logo após esse jogo. Não começamos bem o jogo, tivemos dificuldade no início de jogo para propor a nossa ideia de jogo, alguns erros, enfim. Isso foi nos enervando um pouco e tirando a nossa melhor condição. E o nosso adversário foi se aproveitando e crescendo no jogo e controlou melhor o jogo na primeira etapa como um todo, enfim, foi superior em linhas gerais durante a partida, mereceu o resultado, enfim. Tivemos essas ausências, muitas delas, né, de última hora e pontuais por circunstâncias diversas ali, que já vamos ao longo da semana começar a ter alguns atletas sendo reintegrados para um próximo jogo, então já não devemos ter essa dificuldade no próximo jogo. É uma coisa que naturalmente já vai retomar e essas opções não vão faltar. Foi a estreia que nenhum corintiano previa ou queria, né? Exato, a estreia é difícil, acho que pegou um time ali do mesmo patamar que a gente pode colocar, você não pega um time de segunda divisão, por exemplo, você pega já um Bragantino, que é um time que já está na elite do futebol brasileiro há um tempo, jogando Libertadores, inclusive no ano retrasado, melhor dizendo, então já é um confronto de início de temporada mais difícil, né, Rodolfo? Mas o Corinthians jogou muito mal, o Corinthians fez um jogo bem ruim desde o começo, propôs muito pouco o jogo, saída de bola do Corinthians ontem errando demais, muito erro de passe, o Fernando até tentou mudar durante o jogo alguns jogadores ali no meio de campo, principalmente para melhorar essa criação, mas não deu certo. Acho que o Corinthians sentiu muita falta do Yuri Alberto, que sentiu o tornozelo pouco antes, né, 2 dias antes do jogo e não conseguiu jogar. Então, estreia ruim, estreia que não enche os olhos do torcedor, obviamente. O Bragantino também estava estreando um técnico novo, que é o Pedro Caixinha, português, que está começando um trabalho lá em Bragança, e ele já consegue uma vitória contra um grande. Então, já consegue uma coisa que é difícil de você conseguir no Campeonato Paulista, né? Então, boa estreia do Bragantino, acho que dá para dizer e merece o elogio também, apesar de não ter sido brilhante, achou o gol e soube segurar o resultado. Já para o Corinthians, acho que o Lázaro vai ter bastante trabalho, principalmente questão do ataque, né? O Corinthians ontem não chutou a gol praticamente, não assustou nada o Bragantino. O Corinthians tem que melhorar muito a sua criação de ataque, sentiu muita falta do Yuri e também do próprio Renato Augusto, que é o cara que cria ali, né, Rodolfo? Agora, Caio, mais uma vez, o Cássio, ele precisou fazer a diferença, né? Porque no primeiro tempo, pelo menos umas 2 defesas incríveis que ele acabou fazendo. No segundo tempo também teve outra bola que ele acabou salvando o Corinthians. 1-0 ficou um resultado, beleza, até que ok, né? Por ser início de temporada. Agora, se o Cássio não tivesse feito os milagres que fez, um 3-4-0,
aí o Fernando Lázaro ia ficar a cabeça um pouco mais quente, né? Eu acho que vale também o alerta, porque é bom lembrar, né? O Corinthians negociou o Robert Renan, negociou o Raul Gustavo, negociou 2 zagueiros que tinha, não contratou ninguém e tá jogando com o Balbuena e Gil, que é uma zaga boa, mas é uma zaga mais velha. No momento de que você precisa ali ter um time mais rápido, um time com uma saída de bola mais rápida, é um time que não se expõe tanto, principalmente para dar contra-ataque para o adversário, faz diferença você ter uma zaga um pouco mais jovem no seu time titular. Então, acho que essa zaga do Corinthians, apesar de ser boa, é mais velha e tem que tomar cuidado. O Gil, daqui a pouco, se ele lesiona, cara, não tem substituto. Então, precisa contratar. O Corinthians precisa reforçar esse setor defensivo aí. Beleza, ó. E o São Paulo também não fez aquela estreia dos sonhos, empatou em 0-0 com o Ituano. E aí começou o 2023 do mesmo jeito que terminou 2022. Sabe como? Sendo vaiado pelos torcedores. Os São Paulinos não gostaram nada do empate tricolor em 0-0 com o Ituano na estreia do Paulistão. Motivado por 45 mil torcedores que estiveram no Morumbi, o São Paulo foi para cima do Ituano. Mesmo com um bom volume de jogo, o time de Rogério Ceni esbarrou na retranca do time do interior. O São Paulo até criou, trocou bons passes, mas pecou nas finalizações, o que irritou a torcida. Fim de jogo, São Paulo 0, Ituano também 0. 0-0, que foi inclusive lamentado pelo professor Rogério Ceni, que falou logo após a partida. Suas vaias. Eu acho que é um pouco do resquício do ano passado, onde nós tivemos perto de conquistar um título importante, que era a Sul-Americana, não conseguimos. E é natural, o torcedor quer ver seu time vencer. Tá difícil para todos, né? Criamos pouco em oportunidades claras de gol, nós criamos pouco, né? Temos que melhorar nesse sentido, caprichar mais para melhorar a qualidade de passe, a velocidade de passe, para que a gente possa chegar em melhores condições, agrupar mais dos lados onde foi escolhida a jogada. O que mudou um pouquinho foi que nós não tínhamos o Rafinha até sexta-feira, né? E aí, com a liminar que o São Paulo conseguiu, nós deixamos de ter um cara um pouco agudo para ter um cara mais construindo por dentro, um jogador que construía mais por dentro. Mas eu acho que fisicamente o time suportou o que a gente esperava, mais ou menos como esperávamos. O Ituano se defendeu bastante, jogou com 10 lá atrás. Nós temos que, logicamente, evoluir. Tem que evoluir, né? Porque esse mesmo problema que o São Paulo apresentou ano passado está repetindo agora, que é a dificuldade na finalização, naquela bola final. E eu vou te falar que é um problema no São Paulo que se estende, eu acho que desde o ano até retrasado, Rodolfo. A gente fala aqui, geralmente, de questão de finalização do São Paulo, aproveitamento de finalização do São Paulo é um problema que eu acho que antes do Rogério Ceni já existia, né? O São Paulo ontem até tentou, ficou amassando o Ituano, mas não conseguia entrar na área. O Ituano se fechou muito bem, como a gente falou. Então, eu acho que é um problema para o São Paulo se aperfeiçoar. Vale lembrar que o Ituano não é também um time ruim, não é um time desqualificado. É um time que jogou Série B, que quase subiu para a Série A no ano passado, conseguiu uma campanha muito boa na segunda divisão. Então, assim, foi para se defender, para segurar o empate, fazer um ponto no Morumbi e conseguiu. Cabe ao São Paulo saber se adaptar a esses adversários, né? Tem adversário que é mais ofensivo, tem adversário que segura mais atrás para sair em contra-ataque, tem adversário que se fecha mais. O Ituano foi esse time retranqueiro, digamos assim, ontem, mas eu não sou aquele cara que condena quando o time vai para se defender. Sim. O time vai porque ele quer o resultado menos prejudicial possível. Então, acho que faz sentido. Só uma informação rapidinha que chegou agora de manhã, no final da manhã, na verdade, do David, né, atacante do Internacional, que o São Paulo conseguiu contratar até o final do ano, parece que é por empréstimo. É um camisa 9, um cara mais finalizador, bom jogador. Acho que pode vingar nesse esquema aí do Rogério Ceni. Vamos ver como que ele vai armar com o Caleri, né? Mas é um finalizador, acho que é um cara que chega para reforçar o ataque. Vamos ver se ele consegue melhorar um pouco, porque tá difícil São Paulo. E o São Paulo dos 4 grandes de São Paulo, é o que mais tem contratado, né? Tem o Palmeiras não fez contratação nenhuma, o Santos praticamente o Santos também contratou alguns, acho que o Santos e São Paulo, mas o São Paulo acho que foi em números o que mais contratou mesmo. Tem que dar um período de adaptação, não adianta falar que começou muito mal, a temporada vai ser ruim por causa de um jogo em que o São Paulo nem perdeu o jogo, na verdade, empatou. Então, assim, vamos dar um tempo para ver se o Rogério Ceni consegue evoluir o trabalho. Para mim, a temporada do Rogério Ceni do ano passado, com o que ele tinha na mão, foi boa. Foi excelente. Né? Foi muito boa, porque ele conseguiu construir, tanto que renovou seu contrato. Então, acho que o São
Paulo tem potencial para brigar por alguma Copa. Talvez a própria Sul-Americana, vamos ver o que vai acontecer na temporada do São Paulo. Lógico, óbvio que não está no patamar de outros times de ponta, de primeiro escalão nesse momento, mas é um time que está evoluindo sim. Mas é aquilo que o Rogério sempre falou, né? Ainda vem com aquele resquício do ano passado, então a torcida do São Paulo tem um pouquinho mais de paciência porque vai dar tudo certo. Isso, né, só para terminar, uma informação que é importante também, o Rogério falou na outra coletiva, e a gente tinha falado do assunto aqui do Lucas Moura, ele falou que o Lucas não vem. O Lucas não vem para o São Paulo, tem mercado, já descartou, então já era um sonho, já não é mais realidade para o São Paulo também. Beleza, ó. Agora o Santos passou sufoco, mas conseguiu uma vitória importante contra o Mirassol. No primeiro jogo, após a morte do Rei Pelé, o Santos tomou susto. No primeiro tempo, o time da Vila foi dominado pelo Mirassol, que chegou a ter 70% de posse de bola. O time do interior abriu o placar com Danielzinho. O Santos conseguiu empatar ainda no primeiro tempo de pênalti. Quase no fim do jogo, o Santos virou. Soteldo puxou o contra-ataque e cruzou na medida para Lucas Braga. O João Paulo deu uma vacilada ali naquele primeiro gol do Mirassol, né? Vacilou o primeiro gol do Mirassol. Foi chute de fora que o goleiro dá aquela rebatida, ele não consegue pegar o kick da bola, né? E ele acaba sendo traído ali pelo kick da bola. Mas o Mirassol fez um jogo muito bom mesmo. Começou a temporada muito bem, apesar da derrota. Acho que assustou até mais o Santos dentro da Vila. Um jogo cheio de homenagens, né? O Mirassol também fez sua homenagem com o nome do Pelé atrás da camisa de todos os jogadores. Muito bonita a homenagem do Mirassol. E a do Santos também, né, Rodolfo? Camisa toda branca, os patrocínios todos em branco, os números todos somados ou subtraídos para dar o número 10, para homenagear o rei. Então, legal pra caramba a homenagem. No jogo em si, o Santos conseguiu ser mais superior, conseguiu criar mais, mas o Mirassol jogou bem. Foi um jogo que eu acho que me animou para a temporada do Mirassol desse ano, que jogou muito bem lá na Vila, Mirassol. Vitória do Peixe, vamos ver o que acontece agora. Ó, e no fim do jogo, o Lucas Braga, que entrou, né, que saiu do banco e entrou, e que decidiu a partida, ele falou sobre a disputa saudável por posições que está rolando lá no elenco do Santos. Tem sido uma disputa muito saudável entre todos nós. O Odair é um cara muito gente fina e desde a pré-temporada vem conversando comigo, vem conversando com todos os jogadores, que a ideia é se ter um elenco. E são muitos jogos, principalmente essa primeira fase do Campeonato Paulista, é domingo, quarta-feira, então vai haver sim um rodízio, vão haver oportunidades, ele vai utilizar todo mundo, então tem sido bem tranquilo em relação a isso. Isso aí, ó. Aproveitando, né, esse assunto do jogo do Santos e Mirassol, a gente tem uma notícia triste, né, porque morreu neste domingo o jornalista esportivo, comentarista e radialista Eduardo Villa. Ele foi o autor, inclusive, do hino do Mirassol. A gente até vai ouvir um trechinho aí, ó. Vamos tocar aqui, ó. Coração entra em campo com Mirassol. É o verde, amarelo e branco, raça e fogo. Esse é o Villa, ó. Ele estava internado já há alguns dias no Hospital Beneficência Portuguesa, lá em Rio Preto. O velório do jornalista está ocorrendo na Capela Preverde de Mirassol. O enterro agendado para 5h30 da tarde hoje no cemitério municipal em Mirassol. Claro que a gente lamenta muito essa perda do jornalismo esportivo, né, Caio? Lamentamos muito, nossos sentimentos à família, todos. O Villa é um cara conhecidíssimo na região, muito querido, né? A gente estava vendo até relatos, né, Rodolfo, de jornalistas da região ali de Rio Preto, todo mundo muito triste mesmo com a morte do Villa, e fica nossas condolências, né? Com certeza ele contribuiu muito para o cenário esportivo regional e também para o fortalecimento da imprensa regional, né? Muitos jornalistas, né, trabalharam com ele, era um cara de muita referência. Exatamente, então nossos sentimentos aí, é um cara que fez história e a história está marcada, está cravada também nesse hino do Mirassol, que é um hino muito bonito. Então, nossos sentimentos, todas as homenagens merecidas aí ao senhor Eduardo Villa. Ficou eternizado. Sentimentos aí toda a família, tá? Ó, e o Palmeiras, atual campeão paulista, fez a estreia sem gols também na competição. Olha aqui, ó. Como era esperado, o Verdão dominou boa parte do jogo. Teve boas chances. Mesmo assim, o time de Sorocaba até levou perigo e exigiu boas defesas do Everton. O Palmeiras até chegou a balançar a rede 2 vezes, com Jailson e Dudu, mas nos 2 lances os gols foram anulados por impedimento. 0-0 também Palmeiras, e aí o professor, o Abel, comentou o empate e reforçou a ideia de seguir o planejamento adiante. Hoje não faltou nada de atitude, de vontade, faltou sim voltarmos aos nossos normais
e depois esta vai ser o nosso mantra este ano, é fazer o mesmo, mas melhor. É termos qualidade nos cruzamentos que hoje não tivemos, é termos qualidade na finalização que hoje não tivemos e construir da mesma maneira que construímos. Hoje chegamos muito rápido à zona 3, mas depois da zona 3 faltou-nos a qualidade normal de alguns jogadores que a têm, mas que estão ainda, como te disse, a um nível abaixo. Portanto, não vou inventar o futebol, o que vamos fazer é rapidamente recuperar os nossos níveis técnicos, táticos, físicos, mental está lá e aprimorar, fazer melhor que o que fizemos o ano passado. O Abel continuou com esse discurso muito consciente, né? O Palmeiras, antes da estreia, chegou a fazer 5 jogos treinos, venceu os 5. Só que durante o coletivo ele até comentou, foi perguntado a ele sobre as ausências, principalmente agora do Danilo, que foi vendido. E aí ele reforçou essa questão de que para contratar alguém da mesma qualidade do Danilo, é preciso investir, ter grana. Sim. Eles querem, mas o Abel meio que está trabalhando com as peças que tem. Mas tem que contratar, cara. Tem que contratar. O Palmeiras está muito devagar na janela. Não dá para você querer manter o nível que o Palmeiras teve nos últimos anos, perdendo jogador, só perdendo e não trazendo ninguém. Então, assim, é o que a gente falou, né? Se o Danilo saísse, o Palmeiras teria que ir ao mercado, de todo jeito. Mesmo tendo o Jailson voltando de lesão, mesmo tendo outras peças. Então, eu acho que, assim, o Abel tá certo em cobrar e eu acho que chegou a hora da diretoria dar uma resposta do diretor de futebol, que é o cara que é pago para fazer esse trabalho de contratação de jogadores, de análise, dar uma resposta. O Palmeiras precisa anunciar alguém, não tem como. Já é um alerta aí, realmente, jogou bem, faltou a bola entrar, criou chances, mas você já vê uma diferença, né? Você já vê que, assim, faz falta o Scarpa ali na bola parada, na qualidade do cruzamento, o próprio Danilo para fazer o cara que faz a primeira saída de bola. Então, é preciso. Eu acho que o Palmeiras precisa contratar. Se quiser manter o bom nível que tem mantido, conquistando títulos todo ano, precisa de pelo menos 1 ou 2 jogadores de nível masterclass, que a gente fala, nível alto. Até porque agora, no final do mês, tem a final contra o Flamengo, da Supercopa do Brasil, e o Flamengo tá aquela máquina, já começou avassalador, 2 jogos, fez a estreia com o time titular agora e amassou gols do Pedro. A gente inclusive vai mostrar algumas imagens daqui a pouco aqui do Flamengo, se tiver a gente pode até colocar aqui, as imagens do Flamengo quando a gente vai comentando, porque Gabigol fez gol, Pedro fez gol, 4-1 contra a Portuguesa lá do Rio. O Flamengo realmente é um time que, mais uma vez, é o time a ser batido pelo jeito. Sim, não tenho dúvida. É claro que, assim, vamos ponderar, né? O Carioca, para mim, é um campeonato mais fraco que o Paulista. Os adversários são bem inferiores aos adversários paulistas. O estadual aqui de São Paulo, ele é muito difícil. Todos os jogos são difíceis. Mas o Flamengo não tem dúvida, é uma máquina, é um time que tem reposição de jogadores para todas as posições. Você vê, falaram que o São Paulo... Golaço. Falaram que o São Paulo sondou o Marinho para ele vir jogar e ser titular, é boato, né? A gente não sabe se houve ou não. Ele não quer, mesmo sendo reserva, ele quer ficar nesse time do Flamengo, porque ele sabe que a chance de ganhar título é muito grande. Então, assim, quem quiser brigar com o Flamengo vai ter que se esforçar muito bem. Acho que só o Palmeiras hoje que dá para fazer frente a esse time. E é esse embate que existe entre quem tem o melhor elenco. O Palmeiras não está se reforçando, o Flamengo está se reforçando. E aí o Flamengo vai começar a ficar superior também nesse aspecto. Exato. Não, melhor elenco do Flamengo. Acho que não tem nem hoje que... O Abel que faz esse time do Palmeiras rendeu tanto que rende. O time é bom? Sim. Mas acho que o Abel ele tem uma porcentagem tão grande nas decisões do Palmeiras e nos acertos do Palmeiras que o Flamengo também, né? Não tem. Exatamente. O técnico do Flamengo, você pode ver que troca treinador e continua. Se o Abel saísse do Palmeiras, eu imagino que o Palmeiras cairia muito de rendimento. Então, assim, com o Vitor Pereira, que é um ótimo treinador também, o Flamengo já começa voando. Com o Dorival, ganhou Libertadores e ganhou a Copa do Brasil. Eu acho que o Palmeiras tem uma dependência, digamos assim, muito maior do que o Abel com os outros treinadores com relação ao Flamengo. Hora de dar uma pausa agora, curtinha aqui no SBT Esporte, e na volta tem o gol da Joia Santista pela Copinha, que fez aquele gol, Caio, que nem o Pelé fez. É já. Só foi aquela pausa rapidinha para tomar aquela água, já estamos de volta, agora para falar de Copinha, porque o São Paulo deu adeus à competição depois de perder virada para o América Mineiro. Né? O time do América, quem fez o gol foi o Belém, que ele abriu o placar, e aí o empate do Coelho foi com o Renato Marques. A gente tem uns gols para mostrar aqui. Isso, vamos lá mostrar o gol. Belém fez o gol do São Paulo, depois o América acabou virando, final 2-1. Ou seja, né, 3-1 terminou esse jogo, resultado realmente amargo para o São Paulo, que deu adeus à Copinha agora. Amargo porque eu acho que cai
precocemente, né, Rodolfo? Um time que foi muito bem montado pelo Belletti depois de um trabalho brilhante do Alex à frente desse time sub-20 do São Paulo nas últimas temporadas. Eu imaginei ver o São Paulo chegando pelo menos numa semifinal de Copinha, né? Então, assim, uma queda precoce. É bom também a gente falar bastante da base do América Mineiro, que revela muito jogador e é muito boa. Acho que um exemplo disso é o próprio Richarlison, camisa 9 da Seleção Brasileira, é revelado pelo América Mineiro pela base. Então, é um clube que também vem fazendo boas campanhas no profissional, mas que também olha muito para a sua base, trabalha muito bem, sempre chega forte nas competições de Copa São Paulo. Então, um resultado ruim, São Paulo vai ter que se juntar aos cacos agora, porque ainda tem competições sub-20 para fazer no decorrer da temporada, né, Rodolfo? E quem também deu adeus à Copinha foi o maior campeão dela, que é o Corinthians. Ele foi eliminado da competição depois de perder de virada para o Sport. 11 minutos de jogo, o goleador corintiano Felipe Augusto, de cabeça, fez o primeiro. No segundo tempo, a zaga do Corinthians cortou mal o escanteio e Fábio empatou para o Sport. A virada do time pernambucano foi de novo de escanteio, dessa vez com Nasson. Caio, outro baque, né? Para um time considerado grande, o Corinthians eliminado também muito cedo da Copinha. Muito cedo também, um time treinado pelo Danilo, né? Ex-jogador do Corinthians, do São Paulo, que também colocava-se muita expectativa nesse time do Corinthians, porque tem bons jogadores, né? O próprio Wesley, um baita jogador, tem o Biro, tem jogadores ali de muito potencial. E é outro time que cai precocemente na Copinha. Essa Copinha, ela até está meio parecida com a própria Copa do Mundo que a gente vinha falando, né? Com muitas surpresas aí. Então, o Corinthians sofrendo mais um pouquinho também. Não sei se falaram que o Danilo vai permanecer no cargo, mas eu acho que a gestão do Duílio merece atenção, porque o Duílio está fazendo uma gestão em que o Corinthians não consegue diminuir sua dívida e não consegue ganhar nenhum título, nem de Copinha. Então acho que valeu o alerta aí para o corintiano ficar de olho, às vezes não acreditar em tudo que o clube coloca como mensagem, como propaganda, ficar de olho também nessas questões. Para mim, cair nesse momento é um fracasso, tanto do São Paulo quanto do Corinthians. Aquela cortina de fumaça, né, para poder apaziguar um pouco o que acontece nos bastidores do Corinthians. Já as crias do Palmeiras venceram bem o Juazeirense por 4-0 e garantiram um time nas oitavas da Copinha. Depois dessa bela jogada, a bola chegou adoçada para Juan Ribeiro abrir o placar. O segundo do Verdão veio nessa falta, cobrada quase no meio de campo. Henry subiu e deixou o dele. No segundo tempo, Kevin pegou o rebote e fez mais um para o Palmeiras. O Verdão fechou a conta depois dessa boa arrancada do Cauã Santos. E o Santos também se classificou para as oitavas da Copinha depois de vencer o Bahia por 4-0 com direito a gol que nem o Pelé fez. Confere aqui. Ivonei de cabeça abriu o placar. David recebeu o belo passe e guardou o dele. O terceiro do Santos saiu dos pés do Patati, que acertou esse chutaço. O quarto foi essa pintura. Ivonei chutou de trás do meio de campo e fez esse golaço. Que golaço, hein, Caio? Nossa. E foi consciente, né? Foi ciente, ele viu o goleiro adiantado. Você vê que ele olha antes e bate. Cara, lindo gol. Acho que vale... Antes do meio de campo ele bateu. Bem antes do meio de campo, né? A gente falava desses gols. Esses gols de meio de campo a gente já viu alguns, né? Eu lembro de um do Diego Souza com a camisa do Palmeiras, que ele faz no antigo Palestra Itália. Alguns gols já saíram, mas assim, esse foi muito bem antes mesmo, assim, uns 10 metros antes da linha de meio campo. Golaço mesmo. Golaço merece passar no mundo todo aí. E uma vitória muito boa também do Santos, que avança com os meninos da Vila, né? Muito legal mesmo. O Rei deve estar feliz lá, esteja onde estiver, né? Deve estar. O Mirassol também conseguiu se classificar para as oitavas da Copinha depois de vencer a Chape por 2-1. Os gols foram marcados por Arthur, olha aí, fazendo o gol, e o segundo do Mirassol foi do Thomas.
Mirassol que agora encara o Palmeiras nas oitavas da Copinha. Pedreira agora para frente, o Mirassol enfrentando o Palmeiras. Pedreira, Mirassol tem uma base muito boa, mas o Palmeiras é favorito, sem dúvida, fazendo uma grande campanha, né, Rodolfo? Isso aí. Gente, hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Uma ótima segunda-feira. Boa semana. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau. Tamo junto.